Oi, gente, boa noite. Gente, eu tô com a rinite um pouquinho atacada, tá? Vocês vão me ouvir assim fungando algumas vezes. Algumas pessoas podem se incomodar, mas não tem o que fazer, tá? Não tem como controlar. E como eu não gosto de ficar postergando muitas coisas, né? Então eu optei por fazer hoje mesmo, só que hoje a minha rinite tá um pouquinho forte. Hoje a gente vai falar sobre a quaresma e a espiritualidade. Vamos começar. Gente, como eu falei, eu tô com a rinite um pouquinho atacada hoje, tá? Então, de vez em quando eu vou dar umas fungadas assim, mas é normal, tá? Não tem o que fazer, não tem o que controlar. Já tomei remédio, mas quem tem os ites da vida já sabe como é que funciona, né? Então, vamos lá. Eu acredito que muitos de vocês já me conhecem, né? Mas eu vou me apresentar novamente. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Eu sou Juliana Montosa, né? Eu sou espiritualista, né? Eu sou uma eterna estudiosa e eu gosto muito de estudar sobre esses assuntos envolvendo a espiritualidade. Eu sou terapeuta holística, taróloga. Eu me formei também em teologia de Umbanda, então eu consigo falar sobre alguns assuntos também voltados à minha experiência de vida, né? Porque eu já frequentei terreiro de Umbanda durante algum tempo. Eu também sou formada em bruxaria natural. Então, assim, eu conheço um pouco de todas essas vertentes, né? Que eu sempre gostei muito, respeito demais, cada um ali no seu quadradinho, mas que abre um leque, né? Abre a nossa visão para o mundo, cada um a maneira como você acredita. Porque assim, gente, uma coisa que eu gosto muito de frisar, tá? Eu acho que em todas as lives eu tenho falado isso. O que eu vou trazer aqui assim, são com base em várias vertentes, tá? Em várias religiões, mas assim, conforme a minha experiência de vida, tá? Os meus estudos, né? As minhas pesquisas e no que eu acredito. Mas, se vocês não concordam, tá tudo certo. Deixem aqui nos comentários, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto, conforme, né, a gente for falando. Cada um tem a sua experiência de vida, cada um tem a sua vivência, né? Nem todos, digamos assim, são obrigados a acreditar no que outras pessoas falam, tá? Eu sempre digo o seguinte, a minha verdade não é absoluta, assim como a verdade de ninguém é absoluta, né? Nós somos seres humanos, estamos passíveis a erros, né? Eu estou trazendo com base nos meus estudos, com base nas minhas experiências de vida, com base em tudo que eu conheço e que eu acredito. Se vocês não concordarem com alguma coisa, tá tudo certo, porque é legal esse bate-papo, essa troca de ideias. Então, é isso que eu proponho aqui nas lives para trazer com vocês, tá? Não para impor as minhas ideias, não, que eu sou superior ao que vocês pensam, não, nada disso, tá? Eu estou trazendo aqui, como eu falei para vocês, com base na minha visão, mas vocês também podem deixar aqui, eu deixo livre aqui nos comentários para vocês colocarem sobre a experiência de vocês, sobre a vivência, né, de vocês, o que vocês quiserem contar, compartilhar, né, com a gente. O que vocês tiverem de dúvidas, tá, de comentários, podem ficar à vontade, porque aqui eu deixo, digamos, um canal aberto pra gente bater esse papo de maneira bem saudável. E eu acredito que todos que estão aqui se conectam com a mensagem que eu tenho para trazer para vocês. Então é o seguinte, como eu me apresentei para vocês brevemente, né? Porque tem muito mais coisas que poderia falar, mas aí, né, ficaria uma live toda aqui falando sobre os cursos, sobre as minhas formações, enfim, gente, eu estudo muito, de verdade. Eu não venho aqui trazer só as coisas, né, as informações com base em achismos, tá? Tudo que eu trago aqui tem um fundamento para isso. Apresentando sobre o tema de hoje, Quaresma e espiritualidade. Por que será, né? Hoje, e calhou certinho da quarta-feira, né? Exatamente hoje, será quarta-feira de cinzas. Hoje, estamos dando início a esse período aí da quaresma, que é tanto falado, né? Que marca aí um período de transição do carnaval com esse período da quaresma, para a preparação da chegada da Páscoa. E o que tudo isso significa, gente? Olha, são várias coisas que eu vou trazer aqui para vocês. E assim, eu não digo que é um assunto polêmico,
né? Porque não tem nada de polêmico, eu acho que o que eu vou trazer aqui muitos de vocês já conhecem também, mas muitas pessoas trazem esse assunto como se fosse uma polêmica mesmo, porque cada um na sua visão e assim, querendo sobrepor a sua visão, né, acima de que todas as outras pessoas acreditam. E não é com essa intenção que eu estou trazendo esse assunto aqui, tá? Como eu falei para vocês, é uma troca de ideias, né? Estou trazendo com base no que eu conheço, no que eu acredito. Mas não é verdade absoluta e vocês têm todo o direito, né, de concordar ou não concordar com o que eu vou dizer, tá bom? Mas eu vou trazer assim mais com base em fatos históricos também. Então, e algumas informações legais para vocês entenderem o que é esse período que todo mundo sempre fala, quaresma, mas o que é tudo isso? Acho que para quem já vivencia ali o catolicismo, já meio que sabe o que significa na visão cristã sobre isso. Para quem não tem essa vivência, essas práticas, né, no catolicismo, no cristianismo, então fica meio sem entender o que é isso, na verdade. Então vamos lá, gente. Primeiro eu quero pedir para vocês curtirem, depois compartilhar com quem também se interessa por esse assunto, queridas irmãs, irmãos umbandistas ou, né, de todas as religiões, católicos, gente, cristãos, bruxas e bruxos, né? Então, assim, gente, aqui não tem esse negócio de discriminação por religião de maneira alguma, tá? Todos e todas são muito bem-vindos, porque esse assunto se trata de energia, gente. Eu sempre trago assuntos voltados a energias. Então, assim, eu acho que a energia tá aí para todo mundo, né? Energia é uma coisa universal para todos nós. Então, não tenho que diferenciar de religiões ou, sabe, fazer essa distinção. Então, não é essa a intenção que eu venho trazer. Curte, compartilha com quem se interessa, tá? Porque eu acho que esse assunto é um assunto bem interessante e tá começando hoje, exatamente hoje, né, esse período aí da quaresma. E como eu falei, gente, desculpa, tô com a rinite atacada, vou ficar fungando algumas vezes, tá? Mas é isso, quem tem rinite sabe como é que é, né? Reforçando, tá? Deixe seus comentários, as suas dúvidas, tudo que você quiser compartilhar, eu vou fazer um apanhado aqui de todas as dúvidas, né, de todos os comentários, e vou responder as dúvidas, tá bom? Então, assim, primeiro, gente, eu quero comentar um pouquinho. Eu acho que alguns de vocês perceberam que eu postei no feed, né, ali um conteúdo sobre o carnaval, né? E assim, gente, eu não ia postar sobre isso. Eu só postei sobre as energias do carnaval porque muitas pessoas me pediram, né? Falou, Ju, mas fala um pouquinho sobre o carnaval nessa questão energética, o que acontece com as energias durante o carnaval. Aí eu fiquei relutando um pouquinho, porque, gente, é um período de festividade que no Brasil se adaptou, né, à nossa cultura, e assim, muita gente tava curtindo tal, e nesse período pós-pandemia, que na verdade não acabou, gente, na verdade, né, isso daí é uma ilusão, mas enfim, nós estamos em meio a tudo isso ainda, né? Estão vindo ainda novas coisas que a gente precisa se cuidar. Eu acho que para quem acompanha os noticiários sabe bem, né? Então a gente precisa continuar se cuidando pelo nosso bem, pelo bem da nossa família, do próximo, né? Acima de qualquer coisa. Mas enfim, gente, tinha muita gente curtindo, tal, aquela festividade. Eu falei, gente, é meio chato postar assim, é uma coisa que, digamos, de uma energia densa num período que muita gente está festejando e pode causar um pouco de medo também, né? Dependendo de quem tá ali ouvindo, pode não interpretar tão bem aquele assunto, né? Então, assim, surgiram algumas dúvidas, alguns questionamentos de algumas pessoas que me fizeram tanto nos comentários lá do próprio post, né? E no direct. Então, gente, pegando um gancho, como a gente tá nessa transição do carnaval com a quaresma, então antes de entrar literalmente nesse assunto da quaresma mesmo, né, eu vou comentar um pouquinho sobre essas perguntas, essas dúvidas que surgiram com base naquele post que eu coloquei sobre o carnaval,